Oi, Raul. Sobre esse jogo de ida aqui no Aníbal Costa, 1-0 por Hercílio, Figueirense jogar por 2 resultados iguais, agora o Hercílio vence por 1-0. Né? Começando pela atuação, no primeiro tempo em que o Figueirense teve muitas chances, no segundo tempo a gente teve assim, a impressão que a gente viu um Hercílio melhor, mais no ataque, presente no ataque, fez 1-0. Como que você avalia esse resultado aqui no Aníbal Costa? Avalio o resultado importante. A gente sabe a qualidade da equipe do Figueirense e sabe o quanto foram equilibrados os jogos contra eles até o momento dentro da Copa Santa Catarina. Então, a gente sabe que era muito importante o resultado positivo, a gente conseguiu esse resultado. Acho realmente que a gente oscilou ainda no primeiro tempo, principalmente na parte final do primeiro tempo. Acho que a gente oscilou, estava errando bastante. Porém, o que estava gerando oportunidades para o Figueirense eram as bolas paradas. A gente conseguiu fazer esses ajustes no intervalo e aí não corremos mais riscos. Conseguimos, com a entrada do Rainan, ganhar um pouco mais de força e controlar um pouco mais a bola. Conseguimos criar oportunidades e sair vencedor, que era o mais importante nesse momento. O Raul, o Hercílio Luz ficou com um jogador a mais de 30 minutos. O resultado acabou sendo pouco, o resultado de 1-0? Não, eu acredito que não. Na verdade, hoje em dia, jogar com um a menos, na verdade, numa estrutura bem organizada, tu consegue, em algum momento, sustentar esse resultado. Acho que a gente criou, logo na sequência da expulsão, a gente criou umas 2 ou 3 boas oportunidades, que faltou terminar um pouquinho melhor. A gente chegou bem no fundo com o Brinquedo ali e o zagueiro deles conseguiu tirar. Depois teve uma outra oportunidade, tivemos algumas situações. Eu acho que faltou terminar um pouquinho melhor para de repente conseguir um melhor placar. No final eles fizeram uma situação que colocaram um volante fazendo praticamente um terceiro zagueiro, empurraram os alas um pouquinho para frente, começaram a usar uma bola de cruzamento de intermediária, que gerou um pouco de dificuldade na questão de marcação, que a gente teve uma dificuldade em relação ao ajuste. Mas é importante o resultado. Acho que a gente conseguiu o primeiro objetivo, que era conseguir a vitória, reverter a vantagem. Agora é descansar, trabalhar forte e em cima dos detalhes para conseguir um resultado positivo e a classificação na sexta-feira. Luan estava aprendendo muito a bola, estava errando, aí você no intervalo tira o Luan e coloca o Rainan, que até entrou bem, né, participou do jogo. Como você avalia o Luan e essa troca pelo Rainan? Eu já tinha treinado isso durante a semana. Na verdade, existia uma dúvida em relação à questão do Luan por causa da questão da lesão no jogo passado. Ainda existia uma dúvida em relação a quem iria iniciar. A gente acabou optando pelo Luan. Realmente ele não fez um bom jogo. Em algum momento demorando um pouco demais com a bola, em algumas situações, mas a gente sabe da qualidade dele. Nos 2 últimos jogos ele foi extremamente decisivo para a gente. Tanto contra o Nação, contra o Carlos Renault também. Então, acho que a entrada do Rainan foi extremamente importante. A gente conseguiu sustentar mais a bola do lado direito, conseguiu criar situações de dobra do Rainan com o Cleiton, uma aproximação do Emanuel, conseguimos acionar mais o Giovani, conseguimos reter mais a bola. Acho que a entrada do Rainan foi vital para a gente conseguir o resultado positivo. Queria você falar também das outras substituições que você fez. Nessa questão do Rainan, você esperava o Everton pela ponta, que ele sempre joga nessa questão, e depois você tira o Giovani e bota o Brinquedo ali de centroavante, que não é um cara de ofício, né? Na verdade, assim, a questão do Rainan, como eu falei anteriormente, eu havia treinado. O Rainan é um jogador que ele tem muita capacidade técnica, é muito inteligente e tem força e velocidade. Ele consegue jogar em diversas funções. Ele é um médio de origem, mas ele faz lateral, ele faz ponta, então, e ele faz com muita qualidade. Acho que ele entrou muito bem no jogo, foi determinante pelo resultado positivo. Eu tinha treinado situações com o Wellington também, caso o Luan não viesse a jogar, e eu achei que com o Rainan a gente ficou um pouco mais equilibrado. Mas aí tivemos a possibilidade de iniciar com o Luan, e como a equipe vinha numa crescente no jogo passado, a ideia foi manter aquela situação. A entrada do Brinquedo como 9, na verdade, foi uma situação de que o Figueirense estava se expondo e estava deixando espaço nas costas para a transição, para o contra-ataque. Acho que a gente teve 2 situações interessantes com o Brinquedo. Uma, ele fez um movimento, mas o Rainan procurou enfiar a bola por dentro, e ele fez o movimento abrindo, então acho que houve uma falta de conexão nessa situação. Mas o outro lance, que ele fez o movimento de romper, ele chegou na linha de fundo com
com qualidade e acabou dando passe para trás. Ali acho que o zagueiro do Figueirense conseguiu fazer o corte, acho que o Wellington estava sozinho debaixo da trave, então estava dentro do que a gente havia proposto para o jogo, né? Teria outras possibilidades, mas a gente achou por bem utilizar essa daqui e acho que o Brinquedo fez aquilo que a gente imaginava. Faltou um pouco mais de retenção na bola, de repente nos lados, para que a gente conseguisse explorar melhores contra-ataques no final do jogo. Algumas vezes nós já falamos sobre a importância de se ter um 9. O Giovani hoje fez mais um gol. Está satisfeito com o Giovani? O que você pode falar desse jogador, da atuação do Giovani? O Giovani é um jogador que ele vinha, até estava comentando com ele, com o da Silva, com alguns atletas, que são atletas com muita qualidade, jovens que de repente não vinham tendo sequência nos clubes em que estavam, e aí passa por aquela situação que a gente havia falado de apostas que a gente traria para a Copa Santa Catarina, mas apostas controladas, porque tem muita qualidade. Então, a ideia de trazer ele para cá, não tinha dúvida nenhuma da qualidade dele, do Giovani. Assim, a gente olha, nas últimas 3 semanas, eles fizeram praticamente 7 jogos, e se tu for olhar o último ano deles, tanto do Giovani quanto do da Silva, eles não têm 7 partidas completas, ou na última temporada. Então, ele vem crescendo conforme a sequência de jogos, tanto da Silva quanto do Giovani. Ele é um jogador que dispensa comentários. Eu já conhecia ele, eu trabalhei com ele no Sub-20 do Mirassol, em 2019. É um jogador que tem um pivô muito bom, a bola para nele, ele tem força, ele tem velocidade, ele tem boa presença de área. O que ele necessita é sequência de jogos. A gente começou a dar essa sequência de jogos e ele começou a jogar cada vez melhor. Acho que hoje foi a melhor partida dele aqui no Ercílio Luz. Ainda sobre essa questão de camisa 9, você tem no banco o Vinícius Urbano, né? E não utilizou ele na partida. Você conta com o jogador? Como é que foi o retorno do Urbano para o Guarani? O Urbano ele veio com uma lesão muito grave lá do Caravaggio, uma lesão muscular muito séria, e faz pouco mais de 15 dias que ele vem treinando com o grupo integrado. Então está num período de adaptação física. Achei que o jogo estava muito pesado para alguém que está algum período sem jogar, vindo de uma lesão muito séria, e de repente estava uma correria grande, estava um jogo para transição, e daqui a pouco poderia não aguentar o jogo da maneira que estava. A ideia de trazer ele era muito pela questão de repente uma presença diária, mas naquele momento o jogo não pedia uma presença diária, ele pedia mais uma situação de um pivô, ou de um ataque a espaço, e aí não é tanta característica dele em relação à questão de velocidade. O Ercílio agora joga pelo empate lá em Florianópolis. Como que você avalia essa vantagem? O que podemos esperar do Ercílio? Vai jogar nos erros do Figueirense, ou vai propor também um jogo que dá para esperar? E como você avalia essa vantagem? Vamos avaliar ainda em relação à questão. Eu costumo, junto da comissão técnica, assistir o jogo novamente para estar atento aos detalhes em relação a tudo aquilo que aconteceu dentro da partida, para a gente visualizar onde o Figueirense estava explorando nossas deficiências e onde a gente pode utilizar melhor para conseguir superar o Figueirense. Vamos estudar isso aqui para a gente definir a melhor estratégia para o jogo. Acho que novamente vai ser um jogo extremamente difícil, como foram os outros 2 jogos da primeira fase e o jogo de hoje. Jogos com detalhes, e eu espero que a gente consiga ter novamente uma consistência defensiva. É o segundo jogo sem sofrer gols, e isso é importante. Isso a gente procurou, esse equilíbrio durante toda a competição. Acho que a gente está conseguindo isso, recuperar os atletas bem e prepará-los para que a gente consiga fazer um grande jogo na sexta-feira. Não vejo que a gente tem que se pautar muito na vantagem, né? Ela é importante ao final da partida, mas a gente tem que focar em fazer um grande jogo.